Continuando aqui o assunto, então, o técnico de enfermagem, pessoal, ele deve sim, ele é subordinado ao enfermeiro, tá? Tanto como auxiliar e as parteiras também são. Então, aqui a gente é subordinado, né, à equipe de enfermagem, mas o técnico de enfermagem, nem o enfermeiro, nem o auxiliar, nós não somos subordinados ao médico. O médico, ele é parte da nossa equipe multidisciplinar, mas nós não devemos, né, hierarquia a ele. Então, nós temos que trabalhar em conjunto para o bem do paciente, porém, quando, né, por exemplo, quando um caso, né, que aconteceu lá em Planaltina, onde a técnica de enfermagem suspeitou que havia um problema né, na prescrição, voltou ao médico para poder relatar isso, e ele, né, gritou com ela e tudo, falou que estava certo, que ela podia fazer. Ela voltou lá e fez, né, fez numa criança a medicação, sabendo que podia estar errado, mas mesmo assim ela fez a medicação. Tá? Isso acontece por quê? Porque as pessoas acham que a gente deve subordinação ao médico, né? O que a gente deve fazer é estudar para que casos como esse não aconteçam. Se a gente tem certeza de uma coisa, que aquela situação era uma situação errada, a gente, né, vai contra a ética dos profissionais, a gente não vai realizar. Né? Só que quando a gente não tem tanta certeza assim, e um profissional que aparentemente tem mais estudo, né, a gente vai ali na onda e acaba realizando alguns erros que poderiam muito bem ser evitados com algumas horas a mais de estudo, tá? Então, não é porque a gente é técnico de enfermagem que a gente vai deixar de estudar, que a gente vai deixar de ler várias literaturas, de ler vários autores, de conhecer sobre as técnicas que a gente está usando, conhecer sobre as medicações, conhecer sobre todos os efeitos adversos. Por mais que a gente não faça uma prescrição, nós devemos ter conhecimento para que os erros eles sejam completamente evitados, tá? E aí, quando a gente, né, se formar e a gente for trabalhar, nós temos os nossos conselhos. O que são esses conselhos, pessoal? São os órgãos que fazem a gestão ali do serviço da classe, né, da enfermagem. Então, a gente tem o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Então, o COFEN, ele é uma instituição que é única no Brasil todo. Ele, então, né, só tem uma. E a gente tem o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem. E aí o Conselho Regional de Enfermagem, ele possui um em cada estado, tá? Então o CONFEN, ele possui uma no país todo e o COREN, ele possui uma em cada estado aí do nosso país, aqui do Brasil, tá? Então o CONFEN, ele é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão da equipe de enfermagem. Então todos da equipe de enfermagem, quando a gente se forma, nós temos, né, que ser inscritos no COREN e aí o COFEN ele fiscaliza todo esse serviço. Então, quais são as suas principais atividades? Normatizar e expedir instruções, né? Hoje a gente tem aí como exemplo o Covid. Quando surgiu essa questão do Covid, o COFEN ele postou, né, ele publicou uma nota dizendo, né, como que os profissionais da área da saúde devem se proteger. Ele postou aí 10 medidas para proteção do profissional de enfermagem atuando na linha de frente contra o Covid. Então, o COFEN, ele se responsabiliza por publicar esse tipo de normativa. Apreciar em grau de recurso as decisões do COREN. Então, tudo que o COREN decide, primeiro passa por aprovação pelo COFEN. Aprovar anualmente as contas, né, dinheiro, cash, e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo aos órgãos competentes. Então, quem libera a verba para poder fazer qualquer tipo de iniciativa também é o COFEN. Nós pagamos a nossa unidade e essa anuidade ela é revertida tanto para pagamento de todos os funcionários, funcionamento da autarquia, né, a autarquia aqui que a gente fala é a própria instituição, tá? E aí a gente tem algumas medidas que são necessárias para poder fazer o serviço de enfermagem. E também promover estudos e campanhas para poder aperfeiçoar, né, aí todos os profissionais que trabalham na área da enfermagem.